Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a aula da unidade 2. Vamos tratar hoje um pouco sobre o conteúdo de interferência, ok? Essa unidade 2 tem os conteúdos relacionados tanto a interferência como difração, que serão objetos dos fóruns 1 e 2. E na aula de hoje vamos tratar a respeito de interferência, que é o conteúdo do fórum 1, ok? É, Já comentei com vocês em outras situações a respeito da ótica geométrica e da ótica física. O que diferencia exatamente uma da outra, né? Podemos dizer assim. Tudo isso está baseado exatamente nas dimensões do objeto e em relação também ao comprimento de onda da luz. Então podemos, por exemplo, determinar essa diferença. Por exemplo, na ótica geométrica, as dimensões dos objetos são muito maiores do que do comprimento de onda da luz. Por exemplo, aqui nós temos uma onda incidente, que ela vai passar por um determinado, por uma barreira, podemos dizer assim, uma abertura, onde temos duas telas opacas aqui. Então essa dimensão do objeto, ela é muito maior em relacionado, por exemplo, ao comprimento de onda dessa onda incidente aí, Por exemplo, aqui a abertura é cerca de 10 vezes maior do que o comprimento de onda. Quando nós tratamos a parte física, nós levamos em consideração que o comprimento de onda é da mesma ordem que as dimensões do objeto, ou seja, a abertura aí, por exemplo, dessa fenda, ela tem um comprimento proporcional, um tamanho proporcional ao comprimento de onda. Então isso sugere também que até a análise para essas características ópticas são do ponto de vista mais físico, Não podemos usar tanta geometria para discutir esses pontos, Então tem essas duas diferenças aí que podemos destacar entre ótica geométrica e ótica física. Mas para a gente falar isso aí, até por esse exemplo que foi citado, é interessante a gente explicar, antes de falar de interferência, falar do princípio de Huygens, Quem foi então Christian Huygens? Christian Huygens foi um físico, acredito que ele era holandês, que ele trouxe um conceito bastante interessante para a física, onde diz o seguinte, o seu princípio. Ele afirmou que todos os pontos de uma frente de onda podem ser consideradas fontes de ondas secundárias, que se espalham em todas as direções com a velocidade igual à velocidade de propagação da onda. Como assim? Ele está mostrando aqui um sistema de ondas, onde você tem uma velocidade, elas propagando. E aqui nessa representação mostra exatamente o que é o princípio de Huygens. Imagine que você tem uma frente de onda e essas ondas são planas. Ok? Quando essas ondas passam, por exemplo, por um novo obstáculo, elas geram novas frentes de onda, que seriam fontes de ondas secundárias. Então o princípio de Huygens se baseia exatamente nisso. Se você tem uma determinada propagação ondulatória, seja ela de uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, quando ela passa por um determinado uma abertura, é possível gerar novas ondas. Nesse caso aqui, você tem uma frente de onda e está passando por duas fendas. Então está gerando duas novas frentes de onda. Está gerando uma frente de onda aqui e outra frente de onda aqui. Mas percebam que esses fenômenos, essas ondas irão começar a se sobrepor. E elas entre si irão se propagar, com a mesma velocidade de propagação, e elas podem, o que pode acontecer com essa velocidade, com essas novas ondas geradas através de passar por uma fenda dessa, é que elas possam interferir entre si. E é a partir daí que a gente analisa o fenômeno de interferência. Ok? O fenômeno de interferência, é exatamente um fenômeno óptico. Muitas coisas da natureza se devem exatamente à interferência óptica.
Por exemplo, né, essa bolha de sabão, conseguimos identificar essas luzes aqui, né? As asas de uma borboleta, né? Esse azul brilhante também é devido à interferência da luz, né? Essa cor ela pode ser até simplesmente variável, e elas podem ser vistas com várias tonalidades de azul. Isso depende do ângulo de observação, né? O ângulo que você estiver observando, esse azul ele pode mudar a sua tonalidade, né? Outra mudança de cor é usada nas tintas de cédulas, né? Tintas de cédulas de dinheiro, que é exatamente para dificultar o trabalho da falsificação, né? E algumas copiadoras, por exemplo, elas podem reproduzir cores de um ponto de vista, mas não podem duplicar o mesmo efeito, né, com um determinado ângulo de observação. Então, o fenômeno de interferência também é aplicado na confecção, vamos dizer assim, na produção, né, das notas, as cédulas de dinheiro, né. Então, o que é interferência? Interferência, pessoal, é um fenômeno ondulatório, é um fenômeno ondulatório e nós podemos ter dois tipos de interferência. Podemos ter uma interferência que é chamada de construtiva, ok? E uma interferência que é determinada como destrutiva. Essa construtiva e essa outra é destrutiva. Como é que seria a construção? Imagine que você tem uma onda de amplitude A e uma onda de amplitude B que se propagam em direções, né, sentidos opostos. Então, a gente tem, considerando aqui um ponto médio, onde essa amplitude A com essa amplitude B, elas irão se encontrar nesse ponto médio. O que vai acontecer? Elas estão na mesma fase, né? Estão na mesma fase. Então, o que vai acontecer? Durante esse processo aqui, as ondas irão se sobrepor, irão se somar. Então, eu vou somar a onda A com a onda B. E seguindo o princípio de conservação da energia, uma vai passar pela outra e continuarão com a mesma amplitude, né? Esse é um fenômeno que a gente chama de interferência construtiva. Quando é uma interferência construtiva, por quê? Porque você construiu, né, um novo pico aqui, por exemplo, uma nova ondulação, uma amplitude maior, o dobro, né, uma amplitude relacionada ao A mais o B, se A e B forem iguais. Já uma interferência destrutiva, imagine que você tem uma onda A em uma fase e a B com a fase oposta. Quando eles passarem, por exemplo, num ponto médio, né, entre eles, o que vai acontecer? Se A, né, se por exemplo o B for igual a menos A, significa que você tem um A mais B é um A menos A, então vai ser zero. É como se fosse simplesmente somasse o A menos um A e você vai destruir a onda nesse ponto aqui, né? Exatamente é o processo que acontece, a interferência. E depois, quando eles passam por esse ponto, cada um segue seu caminho, né, de forma oposta, né? Então isso seria uma interferência onde essa onda vai ser destruída, né? Vai ser destrutiva, né? Aqui eu mostro aqui algumas referências. Por exemplo, você tem uma onda Y1 e uma onda Y2. Mostra aqui até a figurinha de interferência para esse experimento, né? E os pulsos dessas ondas eles estão se propagando em sentidos opostos, né? Então, mostra aqui que você tem um pulso bem maior do que esse aqui, que é um pouco bem menor. E você mostra que durante um processo de interferência, a ondulação, né, a amplitude aqui é um pouco menor, né, relacionada ao Y1, né, porque você tem a contribuição da Y1 com a Y2. Você está destruindo um pouco a onda. A onda que tinha uma amplitude A pode ter uma amplitude agora só A sobre 2, por exemplo. Uma amplitude menor do que essa anteriormente. E aí cada pulso de onda, né, continua seu percurso, né, a sua forma. E aqui as figuras mostram, aqui, na verdade esse foi feito um experimento, e aí essa figurinha que a gente estava explicando para vocês é só uma forma de ilustrar o que foi feito aqui. É o mesmo caso aqui, ó, só que nesse caso nós temos aqui uma situação onde eu tenho uma interferência que é do tipo destrutiva, né, destrutiva. E nesse caso aqui eu vou ter uma interferência que é do tipo construtiva, né, porque as ondas estão na mesma fase, porém a amplitude é diferente, né? Então você vai ter aqui um Y1 mais um Y2, né? Eu vou somar esse Y1 com esse Y2, vou gerar exatamente essa nova amplitude aqui, que é exatamente aqui
o experimento, né? Onde mostra aqui esse experimento aqui, exatamente aqui o aumento da amplitude e depois cada pulso, né? Cada pulso segue seu caminho aí natural, devido à sua velocidade de propagação, né? Então isso aí é exatamente o que é a interferência, o fenômeno de interferência, quando duas ondas se superpõem, se sobrepõem em determinado ponto, podendo ser uma interferência destrutiva ou construtiva. Aí mostra uma representação, um GIF, ó, no caso, dois pulsos, né, se locomovendo. Aí nesse caso acontece a mudança de fase, né? Então a onda que destrói, ó, nesse caso, ó, nesse ponto, a onda irá se aqui tem uma interferência construtiva nessa situação agora. E agora a situação que vem agora vai ser, nesse ponto aqui vai ser construtiva. Irão somar, é isso. Uma das ondas vai virar amplitude, né? E aí eles irão se destruir, né? O pico vai diminuir, ó. Vai ter que exatamente ao momento que eles irão, né, se interferir destrutivamente, ok? Então esses conceitos, né, estão baseados, né, na parte de física da ondulatória, da parte de ótica, de ondulatória. E na parte de ótica tem um experimento realizado em 1801 por Thomas Young, que ele utilizou essa ideia para demonstrar exatamente a natureza, que a luz é uma onda, né, que mostra exatamente a natureza ondulatória da luz. Nós sabemos que temos algumas teorias, por exemplo, a teoria corpuscular, a teoria defendida por Newton, mostrava que a luz era uma partícula. O Young trouxe essa ideia que a luz é uma onda. Tem o próprio efeito fotoelétrico de Einstein, que mostra também um efeito que a luz tem um caráter corpuscular, que é a partícula. Então a luz tem essa dualidade. Dependendo do experimento, ela pode se comportar, né? Então o Young, ele chamou a atenção para esse efeito. O experimento dele está baseado no experimento da fenda dupla. Então, usando as ideias do princípio de Hertz, que eu mostrei para vocês, a gente tem uma onda. Essa onda passa por um orifício, que é uma fenda, e ela vai gerar o que? Fontes de ondas secundárias. Então, o princípio de Hertz se baseia nisso. Só que o Young fez o seguinte, ele colocou mais duas fendas. Então, você tem uma onda plana, uma fenda de onda plana. Ela vai gerar uma onda circular, trabalham em todas as direções, e aí essas ondas irão passar por mais duas fendas, uma fenda S1, S1 e S2, que, ou seja, já irão gerar novas frentes de onda, princípio de Hertz atuando. E essas ondas irão interferir, ó. Por exemplo, aqui são pontos, né, onde elas podem estar se interferindo, né, está se somando, exatamente, né, essas frentes de onda. É exatamente isso, né. Então, Young, né, o Thomas Young, ele procurou entender como é que esse efeito atua, né? Esse efeito atua, que ele é um efeito exatamente característico ondulatório, identificar como é que seria então uma interferência, por exemplo, formada por esse experimento, por exemplo, nesse ponto P. Então, a gente vai fazer uma pequena análise a respeito desse experimento. Mas, como a gente está falando a respeito do comportamento ondulatório da luz, às vezes é incompreensível a gente imaginar o seguinte, né? Porque não é uma coisa bem simples. Imagine que a gente tem uma frente de onda plana. Essa frente de onda, ela vai passar por dois orifícios. Um orifício aqui e outro aqui, né? Nesse espaçamento. O que seria a nossa imagem? A nossa imagem é que se a luz está passando dessa forma, ele passa por um orifício, a imagem que eu vou enxergar é exatamente só um feixe aqui. Aqui seria a escuridão, devido a esse anteparo que está aqui. E aqui seria um outro feixe montado, visto aqui da luz. Mas na verdade o que acontece, né, é um outro fenômeno. É a gente imaginar o seguinte, que eu tenho um laser, aí eu coloco um fio de cabelo em frente ao laser, e o que eu vou enxergar logo após é como se tivesse a sombra do laser e simplesmente aí a imagem do laser, né, simplesmente uma listra aí bem fininha, né, como se fosse representando aí o fio de cabelo. A visão clássica que a gente tem seria isso, é como se fosse uma partícula, né? Você vai jogar uma partícula aqui por essa fenda, você vai visualizar ela aqui,
e você vai jogar uma outra partícula por essa fenda, você vai visualizar aqui, né, duas partículas, passou duas partículas por duas fendas, você vai imaginar isso aí. Mas na verdade o que acontece com a luz é exatamente essa ideia, né? Você vai passar uma onda plana, você não vai identificar esse padrão, você vai identificar um padrão como esse aqui, ó, essas franjas aqui. Que a gente tem aqui franjas que são claras e essas aqui no meio que seriam franjas escuras. É esse o padrão que se identifica na prática. É como se você estivesse passando aqui esse mesmo laser sobre esse ponto, uma partícula, e aí você tem uma barreira que irá gerar novas frentes de ondas secundárias, né? E essas frentes de ondas irão o que? Se interferir. Então você vai ter aqui algum momento que você vai ter uma interferência que vai ser construtiva, você vai construir uma imagem, e em algum momento você vai ter um ponto que é escuridão, que serão as franjas escuras, onde está acontecendo interferência destrutiva, né? É uma coisa meio estranha, né? Porque o que a gente pode pensar? Pode pensar assim, então eu tenho luz. Eu tenho uma luz. Passa por um orifício. Então, luz mais luz está me dando escuridão. Que é uma coisa assim meio complexa, né? Então não é uma coisa muito fácil de imaginar, né? Então, o que a gente está tendo, na verdade, é exatamente a interferência das ondas, né? Como são ondas eletromagnéticas, a gente está falando de luz, né? Tem exatamente essa situação, né, acontecendo, beleza? Então vamos fazer uma análise do experimento. Para fazer uma análise do experimento, vamos considerar a seguinte imagem. Aqui é o experimento, essa mesma ideia. Estou pegando duas fendas e a distância entre as duas fendas tem uma distância d, ok? E temos aqui uma frente de onda plana que vai passar por essas duas fendas, né? Nós já expliquei aqui para vocês, né, que essas ondas luminosas elas irão produzir franjas nesse experimento da fenda dupla de ano. A ideia é como é que eu vou determinar a posição dessas franjas, né? Como é que eu vou determinar a posição dessas franjas? Então vamos levar em conta que eu tenho essa onda plana, é uma luz monocromática, é só um comprimento de onda, por exemplo, o laser, né, só um comprimento de onda. E aqui eu tenho um anteparo aqui no final, onde vai ser exatamente esse anteparo aqui, certo? Vou chamar aqui de um A, onde vou analisar exatamente como é que seria o padrão de interferência gerado nesse ponto P, ok? Então, como referência, eu vou traçar, essa figura traça uma linha, QAO, que seria de Q, a linha QO, né? Essa distância aí, que é exatamente o centro do anteparo central aqui, da barreira central, ok? Esse é como referência, passar um ponto médio entre as duas fendas, e eu vou escolher de fato um ponto arbitrário aqui nesse anteparo, que é o ponto P, como eu já comentei, né? E aí eu vou ter um ângulo entre o eixo central da reta que liga esse ponto P ao ponto médio das duas fendas, que eu vou chamar de θ, esse ângulo θ bem aqui, ok? Então esse ponto P é o ponto de encontro da onda associada tanto a essa onda que vai sair da posição R1, que vai passar por essa fenda, e essa R2 aqui seria a que vai passar pela fenda S2, as duas irão se encontrar no ponto P, tá? É o ponto de encontro das duas ondas, né? Em que parte da fenda de S1, R1 e da 2, né? Quando as ondas chegam nas fendas, né, essa onda plana aqui passa pela fenda chega na fenda S1 e na fenda S2, essa onda está em fase, ok? Estão oscilando na mesma fase aí, por exemplo, ok? Estão oscilando na mesma fase, porque tudo isso é da mesma onda incidente. Quando elas passam pela fenda S1 e S2, elas irão percorrer distâncias diferentes, como podemos visualizar aí, né? Irão percorrer distâncias diferentes, devido à distância que a S1 que a onda que passa por S1 percorre é R1, e a distância que da onda que passa por S2 é a distância R2, né? Essa ideia, pessoal, né, ela acontece de forma semelhante, por exemplo, em ondas sonoras, né? Quando eu tenho que a diferença de fase
se deve exatamente entre a diferença de percurso entre duas ondas, né? Então isso aí seria uma das discussões que vocês podem utilizar dentro do fórum, né? Então vamos considerar essas duas ondas que se encontram exatamente, inicialmente em fase e irão percorrer caminhos diferentes, né? E essa diferença a gente pode chamar, por exemplo, aqui, né? Essa diferença aqui posso chamar exatamente aqui tem a distância D, né? Exatamente posso chamar desse delta aqui, ó, certo? Esse delta aqui seria a diferença quando esse encontra o mesmo ponto, né? Se esse outro ponto que é interessante lembrar aqui, ó, que essa distância média aqui do QAO é uma distância L. E esse L, né, ele é muito maior, né, por exemplo, do que essa distância D aqui, ó. Isso contribui exatamente para ser um argumento que fortalece a nossa discussão por ser tratando isso dentro da ótica física, né? Então, como diz aqui, ó, pessoal, que a nesse experimento de interferência, a intensidade luminosa em cada ponto da tela de observação, que vai ser aqui, vai depender exatamente dessa diferença de caminho óptico entre a distância percorrida pelos raios até chegar ao ponto P, né? Então, se esse ΔL, por exemplo, aí, ele for igual a zero, né? Igual a zero, ou simplesmente a um número inteiro de comprimentos de onda, as ondas irão chegar ao ponto comum, que é o ponto P, exatamente em fase. Se as ondas estão em fase, né, por exemplo aqui, nesse caso eu vou gerar uma interferência que eu digo construtiva. É isso? Construtivo. Se, por outro lado, né, se esse ΔL, né, ele for um múltiplo ímpar da metade do comprimento de onda, né, as ondas chegam no ponto em comum, que seria o ponto P, ok? Com diferença de fase, exatamente de meio comprimento de onda. Então, nesse caso, vai gerar uma interferência que é esse ΔL ímpar, né, vai gerar exatamente uma interferência que é do tipo destrutiva, né? Destrutiva, né? E aí, como é que eu identifico a imagem? Se for construtiva, eu vou gerar exatamente uma franja clara. Se for um padrão destrutivo, exatamente eu não vou conseguir visualizar a franja. Vai ser uma franja, vai ser uma interferência destrutiva. Ok? Então, são essas equações que determinam exatamente aqui é o caminho entre elas, né? Esse delta R2 menos R1 é exatamente o que eu posso visualizar dessa figura aqui, o caminho dessas ondas, ok? E aí mostra, né? Se for a interferência construtiva, é dado por essa expressão dc de θ, ou se for a interferência construtiva, né? Esse M é a ordem da franja, né? Pode ser um número inteiro, né? 0, 1, 2, 3. A condição é que L seja muito menor que D, e aí, pela geometria, eu consigo identificar exatamente esse ponto aí, né? Então, eu posso ter uma posição para uma franja clara ou para uma franja escura, exatamente levando essas considerações, admitindo que ela é muito maior que D, né? Que o D também é maior do que o lambda, né? E o θ também é muito pequeno, né? Então, eu posso ter essa situação de eu ter uma franja clara, tem um padrão de interferência para as franjas claras e para as franjas escuras, né? Basicamente esse efeito óptico que é possível visualizar, por exemplo, feito com a luz, como foi falado aí, com a luz monocromática. Você tem uma fonte de luz monocromática, ela passa por uma fenda. Logo depois, se ela passa por uma fenda, ela vai gerar novas frentes de onda. Vai passar por duas fendas, geram novas frentes de onda. E esse é o padrão que a gente consegue visualizar. Então você vai ter máximos e mínimos, né, de franjas, né, de padrão de interferência de máximos e mínimos, né? Essa mesma visualização olhando para cá, né? Aqui você tem uma fonte de luz monocromática, né? Tanto aqui, nessas duas situações, né? Você gera novas ondas, passa por duas fendas e gera as novas duas frentes de ondas, né? Isso é o princípio de Hundson. E esse é o padrão que você visualiza. Se você fizer esse experimento, pegar um laser e um fio de cabelo, você tentar colocar, você tem um laser,
e colocar um fio de cabelo, né, exatamente tentando passar no centro do laser, a imagem formada aqui na parede, se você colocar aqui o anteparo como sendo uma parede, né, você vai enxergar exatamente esse efeito. Aqui seriam os pontos onde tem interferência destrutiva, onde não está acontecendo a formação da imagem. É isso. E os outros pontos seriam os pontos relacionados à interferência construtiva. Esse mesmo experimento vai ser feito na atividade em grupo, que eu coloquei até já no sistema, né, no cigarro. Vai ser feito com isso aí, só que não vai ser feito com fio de cabelo, vai ser feito com um laser e um pente bem fino, né? Você vai tentar usar os dentes, né, do pente, né, como sendo aí, por exemplo, umas fendas, né? Por exemplo, um pente aí, consideraria como se fosse um pente, certo? E você tem os dentes do pente aí, como sendo aí exatamente aí, okay? Exatamente aí, como se fosse fendas, né? E aí é um experimento que mostra exatamente o princípio de Runge, ok? Exatamente mostra aí, exatamente mostrando a forma que eu posso gerar ondas planas e passando por um obstáculo gerar ondas esféricas, né? Ou circulares, que é exatamente o princípio de Runge, e é possível também identificar os fenômenos de interferência dessa maneira. Então, o experimento se baseia, tem aqui os anteparos, né, serão os obstáculos, e usa uma cuba de água para visualizar o efeito, né. Opa. Vamos voltar aqui. Então está gerando ondas planas, né. São projetados nessa tela, e aí eu coloco um obstáculo como sendo uma fenda. É a forma que a luz ela está se desviando, né? Isso aí está relacionado com um fenômeno também que é da difração, que eu vou explicar para vocês, para postar essa aula, né, daqui 2 semanas, que vai ser relacionado ao Fórum 2. Então, quando eu faço o calibre do equipamento, eu consigo ver, ó, que eu estou gerando ondas. Estou gerando ondas planas, gerando agora 2 frentes de ondas diferentes, são 2 obstáculos, gerando duas frentes de ondas novas, circulares. Isso é possível identificar, ok? Outra forma que também dá para ser feita é vendo a interferência de 2 ondas circulares. Usando essas ponteiras circulares e colocando elas na superfície da água, eu consigo identificar exatamente, ó, essas ondas circulares aí. Por essas 2 esferas irão interferindo entre si, né? Ó. Exatamente aquela figura da animação que eu mostrei para vocês no começo da aula. Ok, pessoal? Pois é isso. Daqui a 1 semana e meia eu estou postando a próxima aula, que é a respeito da interferência. Valeu, pessoal. Um abraço. Tudo de bom.